Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje fala sobre como a administração dos municípios brasileiros pode melhorar a partir da adoção de boas práticas de gestão. Consultores de Minas Gerais acabam de lançar um livro com todas as orientações para os prefeitos e suas equipes usarem o dinheiro do contribuinte da melhor forma possível e adotar os controles que vão resultar em cidades mais eficientes e, claro, lugares melhores para se viver. Um dos autores do livro Cidades Excelentes, Raimundo Godoy, é o nosso convidado nesta noite. Raimundo, boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Boa noite, Inácia. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Uma enorme satisfação estar aqui, muito lisonjeado pelo convite. Muito agradecido. Espero poder contribuir. Com certeza vai. Bom, gente, e ao lado do Raimundo, o livro também teve aí a participação de mais dois autores, consultores do Acre, o Leonardo Richelli e o Rodrigo Neves. E ao meu lado, como toda semana, você já sabe, também temos aqui o entrevistador, que é o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Inácia. Boa noite, Raimundo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Raimundo, eu começo com duas perguntas em uma. Certo. A curiosidade de todo mundo de saber se no mundo nós temos muitas cidades que mereçam esse conceito de cidades excelentes e se algumas delas estão no Brasil. Sim, muitas cidades são excelentes. O acolhimento, quer dizer, você se sente muito bem em uma cidade excelente, onde você tem tudo de maneira fácil e de maneira assim interessante para você usufruir o prazer de estar ali. Aqui no Brasil tem umas cidades muito boas. Jaraguá do Sul, por exemplo, é uma delas. Votuporanga é outra cidade excelente. Fernandópolis também. Então, quer dizer, você tem várias cidades muito boas. Então, o Brasil também tem algumas ilhas de excelência que vale a pena entender como eles conseguiram chegar lá. Então, eu acho que é muito interessante o conceito, né, a provocação. E o livro, ele traz um manual aí para que prefeitos e suas equipes possam fazer com que os seus municípios se tornem cidades excelentes. Agora, a pesquisa que gerou esse conceito das cidades excelentes e o passo a passo que tem na obra, vem de quanto tempo de pesquisa? São 20 anos de trabalho dedicado ao setor público. Quer dizer, nós estamos na gestão há 40 anos, mas no setor público desde 2001. Então, de lá para cá, nós começamos uma trajetória em um setor novo. E fomos evoluindo. Mais ou menos ali em 2009, 2010, o nosso orientador e conselheiro, Johnny Saad, pediu que nós tivéssemos uma métrica de como avaliar que um prefeito, de fato, fez um trabalho brilhante. Aí nós começamos a mudar o nosso enfoque. Nós começamos a trabalhar de uma maneira diferente para buscar ter indicadores que, de fato, trouxessem uma resposta. Esse gestor público, democraticamente eleito, de fato, fez um trabalho brilhante. Quer dizer, algo que pudesse medir esse resultado. Exatamente. Então, nós fomos, de 2010 para cá, trabalhando com esses conceitos, até buscar uma fórmula que pudesse traduzir isso de maneira fácil, que todos pudessem entender. Raimundo, para explicar para quem está nos assistindo, que métricas são essas, que indicadores são esses principais, o que é uma cidade excelente, né? O que a gente deve levar em consideração? Uma ótima pergunta, Murilo. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu vou a uma prefeitura, essa é uma pergunta corriqueira, vamos assim. Então, nós fizemos um trabalho em 90 cidades do exterior e 360 municípios brasileiros que nós pesquisamos. Então, tem 5 pilares que são estruturais. Um deles é essencial, que é a eficiência fiscal e a transparência. Quer dizer, o gestor público, ele precisa, no primeiro dia, entender que ele tem que ser um produtor de recursos financeiros. Então, a eficiência fiscal e a transparência. Isso é essencial. E tem 4 pilares fundamentais, que é educação e saúde, que é uma questão constitucional. Educação, saúde e bem-estar, a infraestrutura e mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Esses 4 são fundamentais. Esse último, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, abastece o primeiro, onde a gente cria o círculo virtuoso de desenvolvimento. Aí que esse abastece, cria riqueza para que o gestor público possa continuar seus investimentos. Quer dizer, é o equilíbrio entre estes 5 pilares que garante a construção da cidade inteligente. Você, excelente.
você jamais conseguirá uma cidade excelente se esses 5 pilares forem desequilibrados. Todos eles têm que estar no mesmo padrão. Você não consegue, por exemplo, ter uma cidade onde, por exemplo, a infraestrutura e o deslocamento urbano ou rural forem ineficientes. Por exemplo, você tem uma cidade que está muito bem, mas o distrito está muito ruim. Então, quer dizer, esse desequilíbrio, você pertence a um município. Esse desequilíbrio destoa completamente, entendeu? Então, o Brasil é um país complexo, né? O que é o Brasil? Uma somatória de 5.570 municípios. Então, quando você tem esses desequilíbrios, você não consegue entregar educação. Então, se você, por exemplo, tem um distrito que tem que fazer o transporte para a cidade da educação, se a estrada é ruim, você não consegue. Então, esses pilares têm que funcionar todos com a mesma importância, por isso são pilares estruturais. Por isso, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Como ser uma cidade excelente se não temos um país excelente, se não temos um estado excelente e se os municípios dependem muito de verbas federais e estaduais? E algumas coisas, por exemplo, a segurança, pela Constituição, nem depende do município. Ele pode reforçar com a Guarda Municipal, mas é uma obrigação do Estado. Então, como que um município pode ser excelente se não está dentro de um contexto excelente? Essa foi a grande questão quando nós estávamos projetando a obra. Nós faríamos uma obra estilo federal para os estados, da federação para os estados e os municípios, ou pegando a base. Então, vamos pensar numa organização. Quer dizer, a federação tem que estar cuidando do plano estratégico para os próximos anos. O Estado deveria estar cuidando do plano tático, uma visão dos próximos anos. E os prefeitos executando o dia a dia. Então, a base é que tem que ser sólida. Porque todos nós estamos ligados a um município. Todos nós fazemos parte de um município. E todos os investimentos estruturais de um país impactam nos municípios. Por essa razão, nós temos que começar da base para cima. Então, é ali que nós temos que buscar soluções para que os problemas sejam resolvidos. Existe uma tese, Murilo, muito interessante, é o seguinte: mais Brasil e menos Brasília. Não é isso? Para exatamente melhorar a distribuição das receitas do país, não é isso? Mas os municípios estão preparados para fazer isso? Eles têm condições de administrar dessa forma? Então o livro provoca exatamente essa questão. Provoca o que os municípios precisam fazer para ter direito a ter melhores transferências da federação. Acho que essa crise da Covid, a pandemia, ela potencializou esse problema no Brasil, essa crise federativa. Porque, por exemplo, os municípios que são cobrados, o sujeito vai cobrar o prefeito pela falta de vacina, tal, e pelos recursos, ele não vai cobrar o Estado, o presidente, ele cobra quem está perto dele. Então, assim, como é que o senhor vê esse momento da pandemia, inclusive, assim, porque todos têm responsabilidades nesse acordo, né, federativo brasileiro, mas os prefeitos reclamam que sobra muito, as cobranças ali, os encargos acabam sobrando muito para eles. Não é um peso muito grande também que se joga em cima dos prefeitos? Por essa razão que nós criamos exatamente cidades excelentes. Quer dizer, é para provocar essa melhoria. Mas vamos pegar um ano de pandemia que nós estamos vivendo. Qual o aprendizado que a gente tira desse um ano de trabalho? Todos nós fomos impactados. Todos, mais ou menos, tivemos a perda de algum conhecido ou algum parente nessa situação. Mas qual o aprendizado que nós tiramos desse um ano de prática? Então, esse é o grande momento de fazer uma reflexão. O que fazer e como fazer para ter procedimentos melhores para atender a população. Então, quer dizer, quando a gente lança, por exemplo, a necessidade de um plano estratégico, não importa o tamanho do município, o que fazer, o porquê e o como, essa reflexão de um ano é muito importante fazer. Quais são as lições aprendidas com essa pandemia? Então, todos os prefeitos são convidados a conversar com sua estrutura para buscar soluções diferentes. Vou aproveitar que o assunto pandemia entrou na nossa mesa de conversa para chamar aí a primeira pergunta do nosso comentarista de política, que também participa deste debate, o Orion Teixeira, que tem agora a sua primeira pergunta. Boa noite, Orion.
Boa noite a todos. Professor Godoy, numa situação de pandemia, a gestão pública deveria agir rapidamente e mudar seu foco. Como que deveria ser esse modelo parecido aí com o de gabinete de crise para enfrentar o problema? Uma ótima pergunta, né? Quer dizer, todos os prefeitos agiram de uma forma. O que é que eu interpreto como cidadão comum? Que eles têm uma assessoria, têm um secretário de saúde, uma equipe de saúde, que tiveram uma orientação com eles para tomar algumas providências. Mas isso aconteceu há um ano. Agora, o que eles vão fazer daqui para frente? Quais as providências que eles vão fazer para que essa situação não retorne? Porque o Brasil teve a primeira onda, veio um período de normalidade e teve uma segunda onda terrível. O que nós temos que fazer para evitar uma terceira onda que prejudique os outros negócios? Então, eu acho que nós temos base suficiente, todos os prefeitos têm base suficiente para instalar, quem sabe o quê? Uma sala de guerra para prevenir toda a situação que pode acontecer dentro dessa pandemia. Quer dizer, eles têm condições hoje, têm base, têm estrutura, têm indicadores, têm procedimentos que eles podem tranquilamente criar mecanismos de prevenção e proteção da população. Raimundo, considerando uma cidade que já estivesse usando o conceito da cidade excelente, que tivesse em prática e com todas essas boas práticas colocadas nesse manual aqui, ela teria dado conta de lidar com a questão da pandemia de uma maneira mais eficiente, por exemplo, tirando dinheiro de um lugar para colocar na saúde, onde nesse momento subitamente se foi e se fez mais necessário? Estamos pesquisando nas cidades que nós trabalhamos na gestão anterior. Estamos exatamente fazendo essa pesquisa. Algumas cidades, como que foi o comportamento dela. Neste momento, estamos buscando os resultados. Temos um caso aqui de Manaus, que nós tivemos um trabalho lá muito importante nos últimos anos, que no primeiro momento, o que aconteceu? Manaus recebeu de todo o estado do Amazonas, toda a população. Então, nós fomos pesquisar. Então, o que acontece? O estado do Amazonas são 62 municípios. Quando você vai analisar número de profissionais por habitante, número de instalações por habitante, você encontra uma situação muito frágil. Então, deu um colapso em Manaus. E depois deu de novo. Então, por que é que deu? Por que é que isso aconteceu? Por que é que não houve, assim, uma prevenção, sabendo que o Estado, de uma maneira geral, não tem condições de reagir? Então, essa é a questão que o gestor público precisa enfrentar. Ele precisa saber que pode acontecer de novo. E ele tem que estar prevenido. Eu tenho um caso interessante lá de Cali. Eu fui visitar uma clínica que eles me pediram um diagnóstico. Aí eu fiz o diagnóstico e encontrei que o trabalho deles era excelente. Eu falei, olha, eu não encontrei aqui oportunidades. Aí sabe qual foi a resposta do gestor dessa clínica? Mas eu não estou olhando as operações normais. Nós estamos numa área de abalos sísmicos. Se houver um abalo sísmico, o que eu tenho que fazer? Ou seja, planejamento. Exato. Para situações normais, eu já tenho tudo sob controle, mas eu quero saber, do ponto de vista da gestão, se houver aqui em Cali um abalo sísmico, como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de diferente? Essa é a provocação que os gestores públicos hoje precisam ter. Se houver uma recaída, se houver de novo uma situação como aconteceu agora, janeiro, fevereiro, março, o que eu tenho que fazer de diferente? Porque se fizer do mesmo jeito, o resultado nós já sabemos. Raimundo, eu queria fazer uma provocação para você. Você está falando que está provocando os prefeitos. Não é uma utopia falar em cidades excelentes nesse clima político que o Brasil vive? Tentar aplicar uma gestão tão técnica num ambiente tão contaminado de interesses políticos, às vezes, que envolve prefeituras, governos dos estados, onde cai indicação por motivos todos menos os técnicos. Não é um pouco uma utopia pensar nesse modelo para as cidades brasileiras? É o seguinte, vamos pensar assim, a gente sempre tem que pensar numa boa prática. Viu, Murilo? A gente sempre, quer dizer, eu como desenvolvimento da gestão, que é a nossa função, desenvolver a gestão, seja pública ou privada, eu tenho que sempre, quando eu chego numa empresa, por exemplo, eu tenho que fazer comparações de como ela está trabalhando, mas como ela pode trabalhar. Então, vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos amam seus gestores públicos. Porque quando você tem a eleição do prefeito, eles lutam, né? Para a eleição, terminou, eles vão cuidar dos seus negócios. Mas tem prazer de ter aquele gestor público. Nós precisamos criar isso com os nossos gestores públicos. Nós precisamos passar a admirá-los.
Porque um processo eleitoral, democraticamente, dá a ele as chaves das cidades. Então, nós temos que dar uma credibilidade para ele poder fazer a gestão. Então, esse é o momento que eu acho que o Brasil precisa começar a despertar. No sentido, nós estamos desde 2013, Murilo, andando de lado. Se nós pensarmos nas manifestações que tivemos antes da Copa do Mundo, de lá para cá, o que mudou? O que nós fizemos de diferente? Então, como é que nós vamos fazer para o país crescer? Então, é utópico, mas é o momento da gente começar a discutir, quer dizer, uma década de prosperidade, porque nós temos uma década perdida. Então, esse é o início, é uma proposta bem simples, de mineiros, né, vamos assim dizer, empenhados em buscar realmente trabalhar por algo que seja melhor. Então, o caminho, na nossa opinião, é o prefeito. Ele que é o dono da cidade. Pois é, com essa pergunta que eu quero terminar esse bloco antes da gente ir para a nossa segunda etapa. O prefeito é que tem que ser o mandatário dessa transformação, eleito pelo povo, democraticamente. Não adianta o Tribunal de Contas querer implementar a cidade excelente, que não vai dar certo, a Câmara Municipal. Tem que ser o prefeito que toma a decisão e que aí parte para a qualificação da sua equipe. Exatamente, é o prefeito. Ele recebe as chaves da cidade numa disputa duríssima. Se você observar quantos candidatos nós tivemos por cidade. Ontem eu estive visitando uma cidade que teve 9 candidatos. E o prefeito jovem venceu a eleição. Tivemos 13 aqui em Belo Horizonte. Então você imagina, a quantidade de candidatos, a disputa duríssima e ele sai vitorioso. Ele recebe as chaves da cidade. É ele o comandante. É ele que tem que fazer as transformações. Se ele fizer, será criticado por fazer. Se ele não fizer, será criticado por não ter feito nada. Mas a grande satisfação, a grande situação de um prefeito é que ele tem 48 meses, Inácio, para implementar o seu plano de governo. Quer dizer, a partir do momento que ele assumiu, os dias vão diminuindo. Ou ele faz algo diferente, né, ou entrega a cidade pior 4 anos depois. E não será reeleito. O assunto é muito profundo, dá muitas perguntas, mas a gente tem que fazer agora uma parada rapidinha no Entrevista Coletiva e voltaremos em 2 minutos. Por favor, continue por aí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e hoje recebemos o coautor do livro Cidades Excelentes, Raimundo Godoy. A obra acaba de ser lançada pela Escola de Gestão do Áquila, uma empresa de consultoria sediada em Minas Gerais. E a gente abre esse bloco com mais uma pergunta do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, é com você. A cada novo ciclo, cada novo mandato, fala-se aí em reformas tributária e administrativa, necessárias e importantes, mas o que se vê sempre é a busca permanente por aumentar a arrecadação de impostos e cortar direitos dos servidores, afetando aí a carreira daqueles que tocam a máquina pública de maneira permanente. Não existem outros caminhos? Bom, Orion, a sua pergunta é interessante, é o seguinte, o prefeito entrou, quer dizer, ele tem um plano de governo, ele negociou e recebeu as chaves da cidade. Quando ele chega na prefeitura, encontra outra realidade muito diferente do plano dele. Então, ele precisa, de fato, fazer uma reforma administrativa. Ele não tem outro caminho. Ele precisa entender como a máquina funciona. Então, dentro dessa prática, ele precisa fazer uma reforma administrativa, porque ele precisa se organizar para implementar o plano de governo dele. Então, a reforma administrativa é de fundamental importância. Agora, a questão dos impostos, hoje, não tem mais um espaço para aumento de impostos. Quer dizer, a carga tributária está de um jeito que não tem mais condições de ser aumentada. Então, eu acho que esse segundo dia aumentar impostos, esse assunto está, eu acho, em desuso. Agora, a reforma administrativa é de fundamental importância para que o gestor público entenda como a máquina está funcionando. Raimundo, no primeiro bloco, o Murilo lembrou que a dependência que os municípios têm de verbas estaduais e federais. E tem uma pesquisa da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que diz que cerca de 1.800 municípios brasileiros, que dá aí 34,8% desse total de 5.570, não pagam as suas contas. Ou seja, nem dependendo de verbas, eles não dão conta. E a minha pergunta é, dentro desse manual de boas práticas dos Cidades Excelentes, a Prefeitura consegue gerar novos recursos, atrair novos negócios para a cidade, para ela ser menos dependente dessas verbas que vêm de fora? É o seguinte, Inácio, 87% das cidades brasileiras são menos de 50 mil habitantes. Quando você leva esse extrato para 20 mil habitantes, você encontra talvez essas 1.800 cidades. O que acontece? Quando você vai
na questão assim, da arrecadação da cidade, né, que é o IPTU e ISS, praticamente essas cidades elas não têm nenhuma norma, nenhum procedimento. Também a questão das construções. Eles não têm nenhum tipo de controle sobre as construções. E depois vem os distritos, que fazem parte daquela cidade, mas também estão lá em outro padrão. Então, nós visitamos agora uma cidade de 10 mil habitantes, que ela tem 12 distritos e 8 postos de saúde. Esses postos de saúde estão todos fechados, né? Somente alguns abrem alguns dias da semana. Então, quer dizer, aquele velho negócio, recebeu uma verba estadual, olha, vamos ver as desconexões. Recebe uma verba estadual, coloca o posto de saúde, mas a prefeitura não tem condição de fazer a contrapartida, que é contratar os enfermeiros e os estoques de medicamentos. Então, conclusão, é um investimento inútil. Isso tem que ser consertado. Quer dizer, a liberação da verba tem que ter um controle antes, porque depois que colocou o posto, acabou. O dinheiro já foi gasto. Então, o que tem no Brasil dessas coisas, dessas desconexões entre a realidade daquela cidade, daquele município, versus os investimentos realizados, é que torna a situação muito difícil. Raimundo, minha dúvida é o seguinte, vários prefeitos assumiram em janeiro desse ano, em umas cidades em situações péssimas, o oposto de cidades excelentes, cidades péssimas. Exato. É possível, em 4 anos, chegar a qual patamar, até onde é possível avançar? Ou 4 anos é muito pouco para se deixar uma cidade com ótimos índices? Muito bem. Aí nós vamos para a gestão. Então é o seguinte, qual é a grande ambição daquele prefeito? Qual é o seu grande desejo? Como que ele cria uma ponte para o futuro baseado na situação real? Como que ele faz isso acontecer? Então, quer dizer, ele foi eleito para isso. Ele é o comandante. Então, ele tem que entrar nessa discussão. Então, quais são as iniciativas diferentes, não vou dizer estratégicas, que fica um termo assim bastante, né? Quais são as iniciativas diferentes que ele precisa fazer para começar a melhorar o seu município? E como que ele se organiza para que isso aconteça? Então, depois desses 2 passos, ele começa a fazer algo diferente. Tem casos aí de prefeitos que estão dando assim um show de bola com cidadezinhas pequenas. Estão começando a trabalhar. Mas o mandato, o senhor acha que é suficiente? Mais que suficiente para fazer uma bela administração. E dá para começar o processo de mudança de um município na sua gestão por uma secretaria, por um órgão apenas, ou tem que começar tudo de uma vez para funcionar? Pois é, hoje o IGMA é digital, você pode consultar, ver lá os seus pilares e ver, esse aqui eu preciso começar ontem. Então você hoje, sem custo nenhum, todas as prefeituras podem utilizar essa plataforma digital. Vamos só explicar o que é o IGMA, que tem O gente que não Índice acompanha, de Gestão Municipal Áquila é a nossa plataforma digital, então ela é disponível para todas as prefeituras. E que traz 39 indicadores que qualquer um pode consultar gratuitamente e ver se a cidade dele está melhor ou pior que a do vizinho, por exemplo. E pode começar o curso de AD, de ensino à distância, extremamente começar a formar os seus servidores. Quer dizer que esse livro tem uma versão em curso EAD. Exatamente. Então, esse livro foi pensado com a inovação. Quer dizer, o que é um conceito de inovação? Que você tem disruptivo, você muda o patamar das coisas. Então, todas as prefeituras brasileiras podem utilizar todo esse padrão. Exatamente essa diferença. Por isso, essa obra a gente trata com muito carinho, porque foram 20 anos de trabalho para dar um produto simples, fácil de ser implementado. Agora, Raimundo, a gente está falando aqui, eu folhei o livro, ainda não li todo, mas já folhei ele. E todo o trabalho do ACLA de consultoria é muito baseado em dados. E dados públicos. Certo. Né? Bancos de dados, de IBGE, e vários outros institutos públicos e ministérios. E agora no Brasil a gente está com um grande problema, que o orçamento aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, não prevê a realização do censo. Né? Deveria ter sido feito no ano passado, não foi, e tudo indica que não será feito esse ano. Certo. Como é que o senhor, como um pesquisador, um professor que trabalha com dados, que, né, o seu livro basicamente são dados para os prefeitos, dados públicos, como é que o senhor vê essa não realização do censo? É uma perda enorme de conteúdo de informação. Né? Você tem um dado, você produz a informação para produzir o conhecimento. Então, o fato de não fazer um censo, que eu acho tem o seu tempo certo de fazer, isso provoca uma ruptura de conhecimento. Quais ações são necessárias em função dessas informações obtidas através do censo
para tomada de decisão. O gestor, ele tem que tomar a decisão em duas situações. A primeira, assertiva, e tem que acertar a decisão e com grande eficácia, ou seja, tem que produzir resultado imediatamente. Então, quer dizer, ao não ter uma informação que você possa produzir um conhecimento, o que acontece? A minha decisão, ela fica na base da intuição e a eficácia se perde. Então, não ter o senso é uma perda para o Brasil. Raimundo, a gente está caminhando para o final do programa e eu quero entender o papel de uma peça-chave nesse processo de transformação das cidades excelentes. Porque o prefeito, tomando a decisão que vai fazer aquele município ser excelente e melhorar, é fundamental e é o ponto de partida. Mas e a equipe dele? Vocês têm tido experiências com equipes, né, de servidores públicos. No começo, imagino que toda mudança gere resistência. Como fazer para engajá-los e mostrar que o caminho das cidades excelentes é um bom caminho para aquele município? É quando você pega o plano de governo, aí entra um pouco na gestão, você compartilha as metas, né, você negocia as metas com o seu corpo de secretários e aquilo permeia toda a prefeitura, você chega no servidor concursado. E ele aí começa a fazer os planos de melhoria. Então, lá na base. E ele é o legado. É ele que vai transformar o conhecimento e deixar o legado daquele prefeito. Porque o próximo que chegar encontrará um grupo de servidores concursados, treinados, para realizar grandes transformações. Quer dizer, não podemos esquecer que toda a prefeitura ela tem um grupo de servidores concursados, que são eles os garantidores do processo. Então, quer dizer, quando ele faz isso acontecer, ele tem consegue. que conquistá-los, né, Raimundo, para que eles participem junto dessa mudança. Mas ele já conquistou quando ele recebeu as chaves da cidade. E nesse ponto, os servidores concursados são muito abertos a receber o novo gestor. Porque eles sabem que isso é uma coisa contínua. Então não existe tanta resistência. Quer dizer, você tem ali servidores que estão interessados em fazer com que a coisa aconteça. Última pergunta, rapidinho. Raimundo, estava conversando antes do programa, o senhor falou uma frase que me chamou a atenção. O senhor falou que o serviço público que tem que inspirar o serviço privado e não o contrário. É isso mesmo? A excelência vem do setor público. Você tem cidades excelentes. Você tem cidades que promovem o crescimento e te dá satisfação de estar ali. Essa foi uma grande provocação. Quer dizer, o setor público é que provoca a excelência nos comportamentos, nas leis, nas obras, na criação de condições para que você possa desenvolver os seus negócios. Então, a excelência vem do setor público. Então, se você tem países, cidades que são excelentes. Que bom, então. O que eu posso desejar, conhecendo a obra e conhecendo a competência da sua equipe, é que mais cidades brasileiras aceitem esse desafio de se transformar, porque, olha, as notícias nos mostram que essa transformação é necessária. Boa sorte, viu, Raimundo? Para todos nós, esperemos um país melhor, mais justo e cheio de esperança para o futuro. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Murilo, obrigada. Boa noite, Inácia. Obrigado, Raimundo. Boa noite, muito obrigado. Obrigada a você mais uma vez. Boa sorte na divulgação dessa obra. Encerramos aqui o nosso programa e todo sábado, você já sabe, às 18h50, temos aqui um assunto que é de interesse de todos os mineiros. Você pode rever e compartilhar o nosso programa no YouTube da TV Band Minas. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem.